Vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui, nesse nosso pós Mirassol 2, Cruzeiro também 2. Tivemos aí a coletiva do Tite e dá para dizer que o Samuel Venâncio representou-nos, hein? Olha, Samuel Venâncio ao longo desses anos de Itatiaia e trabalho independente, né, no seu canal, eu vi algumas vezes o Samuel representando o cruzeirense em coletiva. Geralmente é muito burocrático, ele prefere ali a relação de boa vizinhança, mas hoje, ó, a ordem é a seguinte: vem o Emerson Panselli da Itatiaia, me faz uma pergunta ridícula. Eu acho que o Samuel Venâncio ficou tão pé da vida com a pergunta e principalmente com a resposta, que ele foi o segundo a perguntar e não aguentou. E representou-nos, tá? Basicamente chamou o seu Tite aí de incompetente. Tá duvidando? Bora ouvir aí a coletiva do Tite. Já peço seu like e hype o vídeo. O Cruzeiro não merece, mas o youtuber que tá aqui com vocês agora à noite, após mais um jogo horroroso, pede de forma humilde. Bora dar play, bora ouvir aí o seu Adenor Bach. Pode tirar um pouquinho mais perto, por favor. Pode dar. Perguntas em entrevista coletiva. Vamos começar então com o Tite aqui. Tite, boa noite. Fábio, também boa noite. Eu queria perguntar para você desse jogo, depois de um clássico, né, como teve aquele que foi pegado contra o América, vem o time titular também, né, o time considerado entre aspas titular. O que você achou? Você achou que o time deu uma cansada? Se isso aconteceu? E pensando também na sequência, né, se isso pode atrapalhar em alguma coisa, porque o que a gente sentiu em certos momentos da equipe, que o Mirassol, que descansou, a turma toda estava mais forte durante o jogo. Queria que você comentasse isso. Boa noite. Boa noite. Foi por isso, inclusive, da vinda do Fábio, porque ele é o especialista da função e pode falar com mais propriedade. O que eu posso falar é que o jogo ficou bastante acelerado, competitivo. Jogar aqui contra o Mirassol já é bastante difícil, numa situação natural. E nós, vindo de uma sequência de jogos nesses dias, depois o Fábio discorre mais sobre isso, sem um tempo hábil de recuperação, ele te retira a energia do jogo. E eu sabia, e tanto é que eu dei a palestra dizendo que eu ia fazer 5 substituições porque era necessário. Todos nós sabíamos disso. E o adversário também, eu também faria a mesma coisa. Ele ficou acelerando o jogo no transcurso e também com as substituições, né? E aí mesmo assim nós tivemos a força de uma retomada. Os atletas que entraram bem, justamente para dar essa condição. A lamentar o Kenji, o machucado Kenji. Enfim, queríamos vencer. Não era o que nós gostaríamos, mas pelo menos ela traz uma sequência de resultados do último que nós tivemos, vencendo o clássico. E agora um pouquinho mais de tempo para que a gente possa desenvolver, quer dizer, não vai ter tempo de sábado, tem também, para que possa desenvolver o trabalho. Perguntinha bem meia boca. Então o que significa que o Coritiba, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Democrata, todas essas equipes aí tiveram um tempo a mais para trabalhar do que o Cruzeiro, tiveram uma pré-temporada diferente, estão descansando todo mundo pro brasileiro. É isso que eu tô entendendo. É isso. O panorama de hoje igualzinho aos outros jogos. Vocês estão de sacanagem, né? Uma pergunta idiota dessa aí, rapaziada. Quer transferir a responsabilidade das más atuações, do futebol ridículo pro físico? Vocês estão de sacanagem. Na moral, vocês estão de sacanagem. O Cruzeiro sem a bola é um nada. Não existe. E não é só eu que acho não. Olha agora a pergunta do Samuel Venâncio. Tá, boa noite a todos. Só ressaltar o que a gente disse. Nós enfrentamos um Mirassol que não perdeu no passado em casa, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, né? Uma equipe forte e que descansou nesse final de semana. Ele não jogou no final de semana. E nós tivemos um jogo clássico contra o América Mineiro, num campo pesado. O Mineirão, a chuva que nós tivemos em Belo Horizonte foi pesada. Nós sabemos o desgaste de um clássico e nós estamos vindo já de desgastes consecutivos. O jogo em Betim no domingo também foi um campo praticamente lamaçado. O campo no início parecia que estava tudo bem, o campo estava bom, mas no transcorrer do jogo a grama levantou. Você quando entrava no campo o pé afundava. E aí tivemos um jogo contra o Curitiba, que infelizmente a derrota, tivemos que correr atrás do resultado e não conseguimos infelizmente, e sabíamos que iríamos ter esses problemas hoje, devido ao cúmulo de métricas elevadas. As métricas todas foram elevadas, e isso transcorreu de forma, entre aspas, não tivemos atletas lesionados, mas tivemos uma queda de performance física hoje, né? Devido ao, mais uma vez, o Mirassol não atuou no final de semana, descansou seus atletas e nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito pesada.
Então tá aí, o segredo é esse, rapaziada. Pro Cruzeiro vencer o Corinthians, tem que descansar contra o RT. É certeza que vai ter mais intensidade e vai vencer o jogo. Ô Tite, Fábio, então, se me permita, não é um erro de planejamento, não? O Campeonato Mineiro é mais importante do que o Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro está colocando titular porque foi incompetente em muitos jogos e não conseguiu fazer os resultados para planejar melhor isso. O Brasileiro está atrás do Campeonato Mineiro para vocês? Os Toma! resultados acabaram determinando essa sequência. Né? Tivéssemos nós tido, sim, melhores resultados no início, nós não estaríamos fazendo isso. A necessidade dos resultados e a grandeza do Cruzeiro, ela exige que tu esteja bem nas duas formas. Como a gente optou, e aí a vida ela é a opção, o início de preservar um pouquinho os atletas para a sequência, e a gente preservou. Não sei se o termo é bem preservar. E aí o resultado não tem a necessidade de vir, pela grandeza do Cruzeiro, ela se faz necessária. Chamou de incompetente, né? Falou nominalmente, né? Planejamento incompetente. Quem organiza o planejamento é eu? É você que tá acompanhando aí? O Will, Canal Azevedo, Cristiano Borges, Caroline Nascimento. É vocês que sempre tô comentando nos meus vídeos aqui? É o Samuel Venâncio que planejou? Fala pra mim, é o Pedrinho Lourenço que é o dono do clube? Departamento de futebol, meus queridos. Quem faz parte do departamento é vocês. Foi chamado de incompetente, teve que abaixar a orelhinha e responder de forma educada. Representou, viu? Samuel Venâncio raramente faz isso. Raramente. Já critiquei outras vezes por não fazer. Tem tamanho suficiente pra fazer. Não tá dependendo de rádio pra ser boicotada pelo clube. Pra abaixar as armas, não. Teu trampo é independente, Samuel Venâncio. Teu trampo é independente. Não existe a mínima possibilidade, porque você fez uma pergunta mais firme, por exemplo, do Cruzeiro proibir você de entrar na Toca da Raposa para acompanhar treinamento, para fazer pergunta em coletiva. Não existe isso. Seja mais corajoso. Quando precisar, seja. Já tinha que ter tido perguntas desse nível nos jogos anteriores. Eu acompanhei cada coletiva. Morosidade não pode existir nesse momento. Não é normal a gente falar: conquistamos um ponto importante fora de casa, bora agora enfrentar o RT. Rapaziada, o contexto não é a terceira rodada, é os outros 2 jogos anteriores. Entramos ou não entramos falando em brigar novamente na parte de cima da tabela? O Cruzeiro é lanterna em 2 rodadas e pode acabar essa rodada novamente se o Corinthians não pontuar. Se o Corinthians fazer um ponto, o Cruzeiro já volta pra lanterna. A pressão só não tá maior porque do outro lado da lagoa as frangas também tá horrorosas. Quase perderam em casa pro Remo. Fizeram o gol do empate no último lance. Tem que cobrar, rapaziada. É o nível que foi investido, que tem expectativa para ter cobrança alta. Que ponto essa inconsistência da defesa do Cruzeiro te preocupa? Inclusive, muitos jogadores comemoraram a saída do clássico contra o América pelo Campeonato Mineiro pelo time não ter levado gol. E agora o Cruzeiro tomou 4 gols na primeira rodada, depois 2 gols na segunda, mais 2 gols na terceira rodada do Brasileiro. E no ano passado, essa mesma defesa foi uma das defesas menos vazadas da competição. Até que ponto isso te preocupa? O que é que precisa fazer para ter esse ajuste, para ter esse equilíbrio para o Cruzeiro melhorar de novo esse setor defensivo? É um dos aspectos de buscar essa equipe equilibrada que eu coloco para você sempre como uma ideia. Mas é um sistema que se defende, é uma equipe que se defende, não é só a defesa. Esse estágio todo da equipe, assim como quando ela faz gols, ela é um contexto todo, é um conjunto todo. Nós precisamos buscar, assim, tínhamos tomado isso no jogo contra o América, aqui ele ficou acelerado, aqui ele... Eu não gosto de ficar falando para dar desculpa, mas ele é um jogo bastante atípico se tu começar a analisar a fundo. Jogar essa sequência que o Fábio falou e jogar aqui com um time descansado e que tem a qualidade de treinamento e há bastante tempo já juntos, ele ficou difícil. Então, daqui a pouco a gente tem a calma para analisar um jogo isoladamente em relação ao outro. Vocês vão me desculpar, tem mais umas 4 perguntas, mas eu não consigo escutar o Tite. As outras perguntas são essa, é desse nível aí, ó. É desse nível. Cara, é bizarro, mano. Eu vou repetir, ó. Eu analiso um trabalho de um técnico, independente do resultado, é quando o seu time está defendendo. No caso, sem a bola, defendendo ou no campo ofensivo ou no campo defensivo. É ali que eu consigo identificar qual o nível de trabalho desse técnico. E eu já falei aqui em vídeos recentes, eu volto a pedir para vocês, acompanhem os jogos do Cruzeiro sem a bola. Quando o Cruzeiro tá sem a bola, dá um desespero, taticamente falando. Cara, o Tite pegou todo o trampo do Leonardo Jardim e enfiou no saco. Não existe Cruzeiro sem a bola. Time compacto.
marcação encaixada, dobra de marcação, o que eu vejo é um buraco em cada setor do campo. Em cada entrelinhas, tem buracos, rapaziada, de 5, 8 metros. Tá medonho. A facilidade que os adversários conseguem sair da pressão alta do Cruzeiro, cara, foi assim contra o Atlético, contra o Botafogo até menos. Mas o Coritiba conseguia sair de pressão. O Mirassol, o Cruzeiro não ganhou uma bola em pressão. O primeiro gol o Cruzeiro consegue retomar, só que já retoma no seu campo de defesa. Não faz parte nem da pressão de saída de bola. Você quer um lance pra exemplificar o que eu tô dizendo do Cruzeiro, do Tite, sem a bola? O gol de empate do Coritiba. No final do primeiro tempo, pega aquele lance. Desde a finalização do Matheus Pereira e o contra-ataque do Coritiba. O contra-ataque do contra-ataque. Olha só. Quando o goleiro do Coxa repunha a bola, dá uma olhada quantos jogadores existe do goleiro, jogadores do Cruzeiro, do goleiro, até o jogador que vai receber a bola do Coritiba e chegar ao meio de campo. Acho que existe um no máximo, ou seja, da grande área, da linha da grande área até o meio de campo, tinha um jogador do Cruzeiro. Cara, em outras palavras, o contra-ataque existiu, todo mundo ficou parado, vendo a jogada ser desfeita. Quando existiu o contra-ataque do contra-ataque, o Cruzeiro tava todo bagunçado, porque todo mundo ficou olhando. Isso é trabalho, isso não é os jogadores não. E pra finalizar aqui, é simples. Eu quero que você cite pra mim aí 2 jogadores que estão jogando muito bem. Você fala, mano, o Cássio, o Fagner, o Fabrício Bruno, o João Marcelo, o Kaique, o Gerson, o Romero. 2 caras que estão aqui, ó, no alto nível. Se você não conseguir citar 2, põe na sua cabeça. Se tá todo mundo irregular, é porque o trabalho está irregular. Não adianta querer colocar no toba do Fabrício Bruno, no toba do João Marcelo, do William, do Fagner, do Romero, do Lucas Silva, do Matheus Pereira. Não adianta. Não adianta. Não é porque tá metade jogando bem, metade jogando mal. Ou o sistema ofensivo tá bem, o sistema defensivo tá mal. Tá tudo uma zona. E quando tudo tá uma zona, quem tá errado? É eu. É quem comanda. Deixa o like, hype o vídeo, opina bastante nesse vídeo aqui. Até a próxima, tamo junto.